Então, como vocês sabem, vocês estão fazendo duas atividades nessa semana. Porque uma semana vocês ficou sem fazer atividade, né? Para quem estava com tudo em dias e para quem não estava com tudo em dias deveria estar organizando, né? Porque senão agora ficou pior, porque acumulou mais ainda atividade. Então, para ajudar vocês, para facilitar, eu resolvi fazer a live na qual eu vou auxiliar vocês a responder. Então, a gente vai fazer primeiro a terceira atividade, depois a quarta atividade, tá? Então, a primeira atividade, a número 1, está falando assim. Leia o trecho do texto a seguir e, com suas palavras, descreva se, na atualidade, ainda há silenciamento dos direitos indígenas e como isso é feito. Aí o texto, vamos fazer a leitura do texto. A política imperial se baseava no extermínio indígena, seja este o físico, praticando o genocídio das populações nativas e a partir do seu apagamento cultural, anulando sua cultura, modo de vida, linguagem, religião. Essa política se concretizava da catequização compulsória dos indígenas e na transformação gradual desta população em trabalhadora rural, justificando essa transformação como forma de inserção do indígena na sociedade imperial branca. Essa política foi fundamental na abertura para a entrada da migração branca no Brasil, ocupando as terras antes indígenas. Aqui nesse trecho, ele está falando como foi o processo de aculturação do índio, desde quando os portugueses adentraram ao Brasil até os tempos atuais. Então, ele está falando aí, fazendo essa comparação, colocando, pontuando o que aconteceu, que é a questão da catequização, que é o que a gente mais sabe, né? Que é deixar o índio, transformar, na verdade, o índio como um índio aculturado, com a religião católica, inserir ele na sociedade branca, dita na época, e fazer com que o índio esquecesse ali aquele lado dele, a religião dele, as crenças dele, o modo de vida dele. Essa era a ideia principal, porque quando eles fizessem isso, seria mais fácil de, entre aspas, tá, gente? De manipular eles, porque ali os índios estariam catequizados, estariam obedientes aos portugueses, digamos assim, para vocês entenderem. Então, a pergunta, depois que você lê o trecho, a pergunta está dizendo se na atualidade os índios, eles são silenciados, o direito deles é silenciado, se existe algum direito que respalda esse índio, se não existe, se atualmente todos os índios na FUNAI, de proteção, e é isso que vocês vão me dizer. Diante de tudo que a gente já conversou aqui, ó, desde a chegada dos portugueses, passando pela ditadura militar, até os tempos atuais, que temos aí como programa a FUNAI, vocês vão falar para mim. Se o índio, ele sofre ainda com o silenciamento, o que é silenciamento? Calar eles. Ou seja, exterminar, excluir, né? Então, se o índio é silenciado ou não. Lembrando que o índio, desde muitos anos atrás, ele é considerado como um obstáculo para o desenvolvimento, né? Então, e até hoje é assim. Então, se ele é considerado como um obstáculo para o desenvolvimento, então, com certeza, o índio ainda existe uma forma de silenciá-lo. A diferença é que a gente não vê tanta divulgação assim, mas acontece, tá? Então, já fica a dica aí para vocês responderem. Entendeu o número 1? Posso ir para o número 2? Se não entendeu, vocês falam que eu repito de novo. Se entendeu, escreve sim aí na caixa de mensagem, por favor. Que aí nós vai para o próximo. Entendeu? Não entendeu? Vitor, Lunas, Yasmin. Não entendeu, Yasmin? Yasmin, não entendeu ou sim entendeu? Não? Então, bora lá de novo.
Leia o trecho do texto a seguir e, com suas palavras, descreva se na atualidade ainda há silenciamento dos indígenas, dos direitos indígenas e como isso é feito, tá? A gente lê o texto, você já sabe que nesse texto aqui está falando desde quando os portugueses estiveram aqui no Brasil, aculturaram o índio, catequizaram, forçaram ele ao trabalho, tá? Então, desde esse período, eles sofrem com a aculturação, com o silenciamento. E a pergunta que está pedindo para você falar se atualmente, você acha que o índio é silenciado? Se você acha que esse índio é silenciado, como é feito esse silenciamento atualmente? Ou seja, atualmente, professora, eu fiquei sabendo de uma história aí que teve na Amazônia, isso foi recente, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, aconteceu um conflito entre os indígenas com policiais. Eles queriam fazer a exploração, ou não os policiais, né, claro, os mineradores explorar, né, o minério ali na região, e lá tinha um grupo indígena. E aí foi preciso chamar o reforço policial para assegurar que eles explorassem aquele território ali, o minério daquele território. Então, uma resposta aí, vamos direto na resposta, porque senão não vai ficar claro. Atualmente, o índio é silenciado? Sim, é silenciado. De que forma? Com a repressão, tanto da polícia em cima dele, quanto questão de lei, dentre outras. Então, sim, o índio atualmente é silenciado. Deu agora, Yasmin? Ni. Yasmin, Ni. Foi? Ah. 2. Sobre os povos indígenas na região centro-oeste, é correto afirmar que sobre os povos indígenas na região centro-oeste. Qual que é a região centro-oeste? Nós, do estado de Goiás. É possível afirmar a terceira região com maior concentração de indígenas é a região do centro-oeste? Quem lembra da atividade anterior que a gente fez, que tinha até um gráfico redondo que mostrava que o Mato Grosso tinha o maior, depois tinha Goiás, que vinha em terceiro lugar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho o gráfico. Então, sim, a primeira alternativa aí já é a resposta correta dos índios, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Em primeiro lugar, temos Mato Grosso do Sul. Em segundo, Mato Grosso. Em terceiro, Goiás. Então, a resposta correta, a terceira região com maior concentração de indígenas é a região centro-oeste. Então, é correto afirmar isso. Precisa nem ler as outras, né? A resposta já foi logo assim de cara. A 3. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Goiás possui 8.583 indígenas. Quantas tribos indígenas ainda existem em Goiás? E qual é o nome e região que cada uma está localizada atualmente? Aí a gente volta de novo na segunda atividade, gente. Bem aqui, ó, mostra todo o quadro dos indígenas. E bem mais para cima, naquela atividade que vocês fizeram, ó, tem a resposta. Na atividade anterior tem a própria resposta. Segundo os dados do Instituto Brasileiro, IBGE, possui apenas 336 vivem em terras indígenas, o que corresponde a 4%. Os outros 8.247, 96%, vivem fora das terras indígenas em Goiás. Olha aí a resposta da atividade anterior, tá? 4. Deu para entender essa aí? Sim? Não? Sim?
5, 4. Analise a charge abaixo e responda as questões. Pajé, algum sinal de esperança para nossa tribo? Ele responde: até agora só recebemos um monte de solicitações pelo Twitter, Facebook e Instagram. O que a charge denuncia? O que a charge está querendo dizer aqui? Hein? Por um exemplo, a charge aqui ele está levantando a questionamento se ainda tem como recuperar os grupos indígenas existentes, se ainda há esperança para esses grupos. Aí o outro menciona, até agora ele só recebeu solicitação. Felicitações pelo Twitter, Facebook e Instagram. Felicitações pelo Dia do Índio, né? Então, a charge está querendo denunciar o quê? O descaso, presta atenção, o descaso com os grupos indígenas existentes no Brasil, tá? A charge está mostrando o descaso com os índios existentes no Brasil. Por quê? Porque os índios só é lembrado no dia do índio. B. Indique alguma política de proteção dos índios que você tenha conhecimento. Aí, minha gente, é fácil, é só vocês voltar aqui na atividade anterior que temos a criação da FUNAI, tá? A criação da União das Nações Indígenas, que é a Constituição, dentro da Constituição, o Estatuto do Índio, né, que temos também. Deixa eu pegar aqui onde está escrito o estatuto para vocês poderem certinho lá aqui, ó. Bem aqui. Em substituição à Fundação Nacional do Índio, a partir daí, foi sancionado o Estatuto do Índio. Então, mais uma respostinha que a atividade anterior traz. Como vivem a maioria dos povos indígenas no Brasil? Como eles vivem atualmente? Aí, gente, vocês podem colocar da seguinte maneira: alguns grupos indígenas ainda vivem isolados, não vivem em comum com a sociedade, não têm acesso, eles estão isolados, mas são grupos que nem a FUNAI ainda chegou perto deles, então ainda existem esses grupos isolados. Tem grupos que a FUNAI faz o acompanhamento, que não está tão isolado, que recebe saneamento básico, educação, tudo. As crianças, elas têm acesso ao estudo e tal. E tem índios também vivendo no meio da sociedade dita como tradicional, que é o nosso meio urbano, fazendo faculdades, dentre outras coisas também, trabalhando, exercendo. Então, como a maioria vive de forma... Vocês podem colocar aí que é um convívio misto, né? Aí vocês mencionam, por que é um convívio misto? Porque alguns grupos vivem em isolamento total, outros já têm acesso à educação e saneamento básico dentro dos próprios grupos indígenas, e outros já estão nas cidades estudando também, tendo saneamento básico, tendo educação, acesso à educação e trabalhando também normalmente, tá? Então, vocês podem colocar dessa forma aí. E aí, a atividade 3, terceira atividade do portfólio, ela se encerra. Alguma dúvida, Vitor, Luna, Yasmine, dessa atividade? Tô olhando para cá, gente, não estranha não, porque eu tô vendo na tela ali como vocês estão me respondendo. Yasmine, Vitor, Luna, tudo ok? Beleza pura. Agora, a quarta atividade é bem fácil, né? Nem precisa explicar. A quarta atividade está pedindo para vocês pesquisar e registrar abaixo os grupos indígenas existentes no estado de Goiás. Não se esqueça de colocar o nome e a localização deles. Como assim, professora? Aqui vocês vão imprimir essa folha, vão fazer a pesquisa dos nomes dos grupos indígenas existentes no estado de Goiás, e na frente deles vocês vão colocar
aonde eles estão localizados. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo desse aqui, ó. Vocês podem até usar esse daqui, mas é claro que existe mais, tá, gente? Então pode pesquisar na internet e vocês vão achar mais. Aqui, Colina do Sul e Minas Sul, temos os avacanoeiros. Lá em Nova América e Rubiataba, temos o Tapuia. Nova América, os Tapuias. Em Aruanã, Aruanã, Goiás, temos os Carajás. Então, isso aqui ó, já serve também como uso de pesquisa para vocês, mas é claro que se vocês procurarem na internet, vocês vão achar mais grupos indígenas da região centro-oeste. Esses aqui a gente pegou para utilizar de exemplo para vocês, beleza? Atividade mais fácil do que essa, só não tendo atividade, né? É isso aí. Alguma dúvida? Ou tá tudo ok? Beleza pura? Tudo certinho? Então, certo. Essa atividade, vocês vão entregar ela só semana que vem, não precisa... Claro, se vocês terminou, pode entregar hoje, né? Se já aproveitaram o embalo, fizeram aí, já pode enviar. Mas o prazo de vocês, ela se estende até segunda-feira da semana que vem, tá bom? Então é isso, beijo, fiquem